Amém. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, né? Sempre muito bom quando a gente pode estar por aqui, né? Muito bom mesmo. Desde já, muito obrigado, né? Deus é bom, né? E a gente pode reunir, né? E unidos, né? Compartilhar a palavra dele e a gente crescer, né? Um relacionamento com ele, desenvolver esse relacionamento, crescer na meditação da palavra, né? Então, obrigado por isso, né? Desde já. Esses dias eu venho meditando no livro de Êxodo, né? Eu estou lá no 34, mas uma palavra nesse livro, né? Ela é conhecida, eu já conhecia ela, que é Êxodo 18, né? Eu achei uma palavra muito interessante, né? É um evento quando, né, já aconteceu, já o povo já saiu do Egito, já teve todas as pragas, já atravessou o mar, né, e tudo mais. E no capítulo 18, nele, parte 3, né, diz assim: mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a sua mulher e seus filhos. Então Jetro saiu ao encontro, ou então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se, beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Eu achei essa palavra bem interessante, né? Tipo assim, apesar que já tinha lido, relido, mas eu nunca tinha, né, me saltado essa questão. Tipo, Moisés, ele estava na casa do sogro dele, né? Quando ele tinha fugido do Egito, foi onde ele ficou um bom tempo. Né? Ali ele conheceu a esposa dele, né? Ficou com o sogro um bom tempo. E quando Deus chama ele, né? Aquele evento da sarça ardente, né? E ele recebe aquela missão, ele volta, e o sogro dele que envia ele para essa missão, né? Que Deus o deu. E ele vai, né? Retorna ao Egito, mas ele retorna sozinho, né? E isso é uma coisa engraçada, e eu não sei bem dizer, né? Eu não pesquisei nada sobre isso, quanto tempo que durou esses eventos da praga, né? O travessia do Mar Vermelho e uns dias mais, né? Do povo já estando ali no deserto, e o sogro dele, né? Que era sacerdote em Midian, o Jetro, ele vem a Moisés, né? Ele manda um aviso: eu estou indo até Moisés, né? E eu estou levando a família dele, né? É engraçado isso. Tipo assim, você já fez o que você tinha que fazer, agora toma aqui a sua família, né? Sua família é sua responsabilidade. Você casou, ela é sua esposa. Esses meninos são seus filhos, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? E minha família é isso mesmo. Minha família é minha responsabilidade minha, né? Cuidar da minha família, cuidar da minha casa, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, né? Quem tem filho ou não tem filho ainda, né? E eu achei o Jetro assim um sogro, né? Além, ele tinha uma função sacerdotal, né? Em Israel essa função não existia ainda, né? A gente segue, né? E entende o sacerdócio a partir de Arão, mas as vizinhança, eles já tinham esse hábito de sacerdócio, né? Seja por bem ou por mal, eles já tinham, né? E o sogro de Moisés, ele era um sacerdócio, né? Vamos dizer assim, cristão, né? Da fé, né? E cria em Deus, né? Tanto que mais embaixo, né, diz que Moisés chama ele para a tenda, eles ficam ali razoando um com o outro, né, nos cumprimentos, Moisés com todo respeito ao sogro dele, né, e diz que eles vêm, Moisés traz ele para a tenda, né,
entra e ali Moisés contra ele, né? Tipo assim, o 8 diz assim, contou Moisés ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. E o 9 diz assim, que Jetro alegrou-se, né, com tudo, todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou esse povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou um holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus, né? Então ele ofereceu sacrifícios a Deus, né? Por tudo que ele estava ouvindo, ele celebrou, né, com o genro dele, né, todos os feitos que o Deus, o que nós cremos, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel tinha dado, né, todo o trabalho que ele tinha realizado, né, ele foi pontuando coisas para o sogro dele, né, e o sogro celebrou com ele, se alegrou, né, com ele, com tudo aquilo, né, e a história anda, né, que é onde eu quero prosseguir, né, uma das primeiras coisas, né, tipo assim, se a gente fosse pontuar, um ponto seria esse, é minha casa, minha família, minha esposa, minha responsabilidade, né, é minha, independente do que eu faço ou do que Deus me chamou para fazer, a minha casa é minha responsabilidade, né. Essa é uma das primeiras coisas, né, que tipo, eu quero tirar nesse texto aqui. Aí seguiu a história, né, e no 13 diz assim, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés toda a manhã até o pôr do sol, né? Ele passou um dia inteiro, né, julgando causas, né, e era causa simples, tipo assim, minha galinha, sumiu o ovo da minha galinha do puleiro, alguém pegou, né, você precisa resolver isso para mim, a gente precisa descobrir quem foi, coisas desse tipo, né, coisas bobas, pequenas, corriqueiras, né, e eles traziam tudo isso a Moisés, e o povo passava o dia inteiro diante dele, aquela multidão, para resolver essas coisas, para eles virem e pedir pequenos conselhos, né? E o de 15, é isso aqui que eu achei interessante, coisa. E respondeu Moisés ao seu sogro, né? O sogro dele, numa parte do 14, diz assim, vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, diz, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde manhã até o pôr do sol? Né? No português nosso bem claro, tipo assim, que loucura é essa que você está fazendo? Essas pessoas passam a manhã, a tarde toda, até o pôr do sol, até a noite cair, né? A noite entrar diante de você e você sozinho julgando essas questões. E o 15 diz, e Moisés respondeu ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. E quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Né? E o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom. Olha que sogro, que todo mundo precisa ter um desse. Não é bom o que você faz, ou a forma que você faz, como você está fazendo. Sem dúvida, você desfalecerá, tanto tu como essas pessoas que passam, né, o dia inteiro diante de você, pois é pesado demais para você. E você só, presta atenção nessa palavra, você só não pode fazer isso. Ouve os meus conselhos.
Ouve as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus vai ser com você. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho que deve andar e as obras que devem fazer. Mas procura dentre os homens, né, aqueles que são capazes, temente a Deus, homens de verdade, né? A gente poderia entender que essa palavra homem de verdade, homens maduros, experimentados, né? Homens maduros, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem o povo em todo tempo, toda causa, tipo, causas pequenas, e as graves eles trarão a ti, as grandes, né? Mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão, será assim mais fácil para ti. E eles levarão o cargo contigo, a carga contigo, o fardo. E se fizeres isso, e assim Deus te mandar, poderão então suportar. E assim todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés entendeu as palavras do seu sogro e fez tudo que esse lhe dissera. Escolheu homens capazes, né? É mais ou menos aquele conselho, né, que a Bíblia dá no Novo Testamento, né, quando fala sobre liderança, sobre escolher diáconos, né, e de mais ou menos uma coisa assim, né? Isso lá atrás, né? E eu acho assim impressionante, né, o conselho do sogro de Moisés para ele. Tipo, o que você está fazendo? Né? O que você está chamando para si, né? É esse nível de responsabilidade desse tamanho desnecessária, né? A gente poderia nomear isso como um ato de paternalismo, né? Ele estava desenvolvendo no povo, né, sem saber, esse ato de paternalismo. As pessoas passaram a depender dele de coisas muito corriqueiras, coisas muito simples, muito pequenas, que elas mesmas poderiam resolver, né? Porque ele não se tratava só das leis e dos estatutos, ele estava resolvendo causas, né? E as pessoas ficavam ali horas e horas e horas esperando, né, ter uma, vamos dizer assim, uma audiência com Moisés, né, para resolver, vamos dizer assim, roubo de galinha, né? Um ovo que sumiu do ninho, né, do meu puleiro, coisas bobas desse tipo, né? E paternalismo é uma coisa horrorosa, né? Mas é uma coisa muito sutil, né? Muito sutil, que pode nos roubar, né? Nos roubar da essência daquilo que de fato Deus quer da gente, né? Porque não é ruim, não, né? Vamos ser bem honestos, sinceros, não é um sentimento ruim, uma sensação ruim tá carregando, né, alguém que quebrou a unha do pé nos braços e dizer que está ajudando, né? Alguém que só quebrou a unha e eu estou carregando ele no colo, né? A sensação de estar ajudando não é ruim, é boa, mas ela pode ser desnecessária, porque é só uma unha, né, que foi arrancada, então eu não preciso carregar aquela pessoa no colo, né? Eu não preciso fazer isso. Né? Então, é uma coisa sedutora, de uma certa forma, e a gente pode ser iludido e ludibriado por esse tipo de comportamento, né, paternalista com alguém que vivemos, convivemos, ou alguém que está debaixo da nossa liderança. A gente pode desenvolver esse tipo de relacionamento, né, que não é saudável, mesmo que aparentemente seja saudável e respeitoso, né, entre um líder e um liderado, né, ele é extremamente horrível. Seria outro ponto que eu colocaria se a gente estivesse pontuando. E a outra coisa que a gente precisa, né, ver nesse texto aqui, tomar para a gente como exemplo, é ser líder, ter um ministério, ter um chamado, mas eu não posso ser consumido por aquilo.
né? Eu não posso ser comido, ser sucumbido, ser extremamente esgotado, né? O que o sogro dele estava dizendo para ele é: você vai ter um esgotamento, e não só você, mas essas pessoas também, vocês não vão durar muito, né? Talvez se Moisés não ouvisse esse conselho, ele não viveria o tanto que ele viveu. Ele ia esgotar muito mais cedo e morrer muito mais cedo, né? E esgotamento é uma das causas, né, sérias que a gente vive no ministério hoje, pessoas esgotadas, né? Esgotada porque a gente pode voltar, porque elas deixam uma coisa para fazer a outra. Tipo assim, a gente não tem uma medida, né, um equilíbrio na balança, ou a gente é exageradamente, tipo, dado ao ministério e se sucumbe ali, aquilo nos mata e a gente esquece da nossa família, ou a gente, né, tem outro excesso e volta 100% para a família e esquece que a gente tem um ministério. Então a gente precisa de um equilíbrio, né? Eu tenho uma casa, é minha responsabilidade, eu tenho uma família e eu exerço um ministério. Eu não posso deixar um pelo outro e não posso ser consumido, né? No, vamos dizer, no meu ministério, nas minhas funções ministeriais, porque eu tenho uma família para cuidar. Eu não posso ser esgotado no ministério, porque eu tenho outras responsabilidades, né? Além disso, que são importantes, e foi Deus que me deu, foi Deus que te deu, foi Deus que Deus tinha dado a Moisés, né? Então, tipo, e a gente vê muito isso hoje, né? E é um cuidado que a gente precisa ter, eu preciso ter, você precisa ter, para que a gente não seja consumido, esgotado, né, pelas funções que nós exercemos, né? Pois temos compromisso também com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso casamento que Deus nos deu, e é uma aliança. Minha casa, minha família, minha responsabilidade. E quando o compromisso, né, vamos dizer, o ministério ou a função, ela está me consumindo, me esgotando e eu não consigo exercer as minhas funções, né, as responsabilidades que eu preciso ter dentro da minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento, a gente precisa deixar, minha palavra seria essa mesmo, aprender a deixar. Infelizmente, às vezes, a gente reluta com isso, né, por causa do orgulho, por causa da, vamos dizer assim, como seria, da reputação, né? Então, será que nós ouviríamos um conselho desse, do nosso sogro, né, dando a nós, nos dias de hoje, eu na função de um líder, de uma multidão, né, eu pararia para isso, né, para ouvir, para pensar sobre o assunto, porque se o que eu faço, né, porque o que eu faço está me roubando, né, da minha casa e da minha família, eu preciso rever se o que eu estou fazendo de fato está prestando para alguma coisa, né? Eu preciso aprender a rever isso. E isso não é fácil, a gente vê, eu já conheci pessoas que deixa a família por causa do ministério, e deixa que eu estou falando é deixa mesmo, né? É divorcia e diz assim, eu vou seguir o que Deus está me dando, mas o que de valor que Deus está me dando ou me deu é a minha família, é a minha família, né? E as outras coisas, elas precisam ser a partir, né, disso, o reflexo a partir disso, né? Então eu não posso ser esgotado por outras coisas ao ponto de não perceber que eu tenho uma casa, uma família, né? E o sogro de Moisés, ele foi muito pontual. Ele disse assim: você vai se esgotar. Isso é uma loucura que você está fazendo. Esse tipo de liderança, esse perfil de liderança que você quer desenvolver, né? E por quê, né? Isso precisa acontecer,
Deus deu dons aos homens. A Bíblia diz: Deus deu dons aos homens. Todas as pessoas têm habilidade para desenvolver alguma coisa. E já trazendo para o Novo Testamento, né? E quando a igreja vai se organizando, né? Foi distribuído dons, foi distribuído ministérios, né? E a gente precisa entender essas coisas. E quando a gente entende, a gente funciona melhor, né? E, infelizmente, tem vários tipos de como as pessoas desenvolvem isso, né? Tipo assim, às vezes não é pela habilidade de cada um, às vezes é pela, vamos dizer assim, igual na política. Tipo, eu sou um líder e eu monto uma minha base de apoio, né? De liderança na igreja para que tudo que eu falar eu tenha o voto favorável, né? Infelizmente, gente, tem muitas situações assim, mas não é esse tipo de coisa, é aquele tipo que você, né, eu ou qualquer pessoa na função de liderança, era o conselho que o sogro dele estava dizendo para ele, tipo assim, pega homens maduros, experimentados, né, pessoas que já você percebe que já têm habilidades para desenvolver tais coisas, né, e distribui, faz chefe de 1.000, de 500, de 100, de 10, de 5, não importa o tamanho, o que importa é que cada um faça bom uso da sua habilidade e resolva suas causas entre si, pequenas, né, e se tiver alguma coisa grande demais, né, vamos dizer assim, que não cabe a eles resolver, que eles tragam a você e todo mundo viverá um equilíbrio. Ninguém vai morrer esgotado. Não vai haver necessidade dessa multidão passar o dia inteiro aqui no sol quente, te ouvindo, julgar causas, né, de um e de outro até chegar a vez dele. Não, não vai precisar. As pessoas vão ter tempo para tudo, que é o que a palavra diz, né? Há tempo para tudo, né? Tempo para isso, há tempo para aquilo, né? Há tempo para ir, há tempo para voltar, há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, né? Há tempo de falar, há tempo de ficar calado. Há tempo de rir, há tempo de lamentar também, né? Tem tempo para tudo. Mas eu lendo isso aqui, aí eu falei assim, rapaz, Moisés, ele estava sem saber, o sogro dele percebeu, como se ele estivesse sendo seduzido, né? Por essa tentação mesmo, essa tentação de, tipo de, Deus fala é comigo, né? E tipo, e vocês precisam de tudo que passe por mim, né? Mas não, as coisas não estavam nesse nível, não era bem assim, não era sobre lei, sobre estatuto, era coisas pequenas, né? Aí eu lembrei, Deus disse uma coisa interessante para Moisés no capítulo 7 de Êxodo, uma coisa assim, pesada, né? O versículo diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que eu te constituí como um Deus. Deus dizendo para Moisés: Eu te constituí como um Deus sobre Faraó. E Arão, seu irmão, será o seu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Olha que negócio interessante, né? Você será como um Deus, né? E eu acho que é uma sensação de grandeza bem interessante, né? A gente carregar uma palavra dessa, né? E isso passa a ser até perigoso e sedutor, né? De chegar naquele nível que ele estava, tipo assim. E resumindo, né? O que todos nós precisamos é de um Jetro na nossa vida, né? Para vir e mexe, assim, no, se dizer, o que é isso que você está fazendo? Volta para cá, né? Realinha de novo, se atenta. É uma coisa que parece que é pequena, mas você pode se perder com isso aí, né? Isso é uma sedução que aparentemente
pequena, né? Mas pode gerar um orgulho muito grande no nosso coração, né? E um sogro desse, uma pessoa dessa, um conselho desse, é tudo que a gente precisa na nossa vida, né? É o que muitos líderes de nossas igrejas hoje, líderes Brasil afora, mundo afora, precisa dizer: que loucura é essa que você está cometendo? Né? Que é isso que você está fazendo com esse povo? Você vai se desfalecer. E não é só você. O povo também vai desfalecer com esse tipo de comportamento seu. Então, reveja, faz isso. Né? E ele deu um conselho. A Bíblia diz em Provérbios que na multidão de conselho, o que existe? Sabedoria. Né? Então, todos nós precisamos, né, atentar para conselhos de alguém mais maduro, né? Todos nós. E é isso, né, que eu queria compartilhar com vocês e que a gente meditasse um pouco, né? Nós somos homens e mulheres chamados por Deus e que precisamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado, né? Cuidar daquilo que Ele tem nos dado. Primeira coisa, a família, né? O nosso cônjuge, a nossa casa. E cuidar daquilo que Ele tem nos dado, né? E que isso não nos consuma, que isso não nos roube de nós mesmos e que não nos roube dele, que nos deu o chamado, né? E talvez aí na sua cabeça eu poderia lembrar vários casos aqui de pessoas próximas da gente, que a gente conheceu, outras não tão próximas, pessoas boas que começaram envolvidas nos ministérios, no chamado de Deus, e as pessoas se perderam, né? As pessoas foram para outra banda, né? E sei lá, se iludiram com aquilo, elas achavam que já podiam fazer coisas, dizer coisas no nome de Deus, sem Deus estar dizendo, né? E isso é triste, né? E a gente precisa nos guardar. E o conselho do mais maduro, do mais experiente, serve para isso, né? Serve para isso. Tanto que a gente vê algo bem parecido depois, né? Já no Novo Testamento, tanto quando a igreja vai se organizando e fala sobre os dons e habilidades, né, que a igreja precisa ter, os ministérios, né, para manter a ordem, e também naquilo quando é para ser escolhido alguém para uma função de liderança, né, todos os requisitos que ele precisa ter, não pode ser por barganha, não pode ser para mim criar uma base, né, para na hora do voto eu ter o sim, né, a base de apoio, como políticos fazem jogo político. Não tem, precisa ser da forma que Deus ordena, né, da forma que Deus aconselha, né, e assim a gente tem e terá e seremos, né, uma igreja madura e que funciona como ela tem que funcionar, né? Então é isso. Deus nos abençoe, né? No nome de Jesus. Amém?